Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 24 de setembro, nós que estamos vivendo o mês da Bíblia, somos convocados, convidados a meditar com mais assiduidade na Palavra de Deus, para que assim nós possamos de fato vivenciar com mais alegria, com mais sabor a Palavra de Deus. E nós hoje vamos meditar no evangelista Lucas, ainda no capítulo 9, os versículos de 18 a 22. Tu és o Cristo de Deus, o Filho do homem, que deve sofrer muito. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que sou eu? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que não contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Irmãos e irmãs, Jesus aos poucos ia revelando aos seus discípulos os mistérios que envolviam o seu projeto de salvação e os arguía para que tivessem consciência de sua missão junto deles. Por isso, quando se dirigiu a eles e lhes perguntou o que os outros diziam dele, era apenas um pretexto para que tivessem pleno conhecimento da sua identidade como Salvador da humanidade e aprendessem a expor a sua opinião de uma forma consciente e concreta. Jesus tinha uma missão específica e queria prepará-los para quando chegasse a hora. A opinião dos seus discípulos sobre ele mesmo era muito importante, pois contava com eles para que o seu ministério continuasse. Por isso, a resposta de Pedro foi providencial. Jesus percebeu nela a ação do Espírito Santo e sabia o que o Pai lhe revelara, a verdade, e, por isso, continuou confidenciando-lhes o que iria acontecer com ele. Na medida em que caminhamos com Jesus, ele também nos atrai para um lugar à parte e nos confidencia os planos do Pai para a nossa vida, e nos nossos momentos de oração e de comunhão mais íntima com o Senhor, o Espírito Santo também nos revela a vontade do Pai para que nos sonda o nosso coração para as coisas que precisamos entender. Hoje também Jesus quer de nós o conhecimento aprofundado da nossa pessoa
para que, como Pedro, tenhamos a convicção de que é a ação do Espírito Santo em cada um de nós e que possamos também afirmar: Tu és o Cristo de Deus. Assim sendo, teremos a esperança e a confiança plena de que, depois do sofrimento e mesmo da morte, nós também, como Jesus, seremos ressuscitados. Irmãos e irmãs, perguntemo-nos: você tem buscado ficar a sós com Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é você para você mesmo? Você tem dúvidas em relação à sua intimidade com Jesus? Você também, como Pedro, pode afirmar que Jesus é o Cristo de Deus? Ou seja, isto é, que Jesus é o seu Salvador? Pense um pouquinho sobre isso. E hoje nós estamos vivendo a sexta-feira e a Igreja nos propõe vivência de um pouco de penitência e ainda que seja pequenas mortificações, para assim nós podermos refletir com mais esperança, com mais confiança na Palavra de Deus. E são gestos que podemos oferecer a Deus pela nossa conversão pessoal, pela conversão de tantos e tantas irmãs por esse mundo afora. E que nós não nos esqueçamos nunca, irmãos e irmãs, de nossa oração. Próprio Jesus, hoje no Evangelho, inicia dizendo: estava rezando num lugar retirado. Aí está o sentido, a força da oração na vida de cada cristão. Oração essa que nem sempre, nos tempos atribulados que cada um de nós vivemos, muitas vezes buscamos muitas justificativas para não ter esse tempo precioso de intimidade com Deus. E nós precisamos, de fato, de oração para que nós possamos compreender os mistérios de Deus para com cada um de nós. E que nesse tempo difícil da pandemia, por exemplo, que inclusive estamos muitas vezes impossibilitados de participar presencialmente nas celebrações, nas igrejas, nas comunidades. Que isso não seja justificativa para nós nos ausentarmos da oração. Porque Jesus mesmo disse, quando orardes, entre dentro do seu quarto, feche a porta e a sós com Deus, eleva o seu pensamento a Deus. E que nossa oração, nesse tempo da pandemia, seja de fato intensificada para os nossos irmãos atingidos pelo Covid, pelas suas famílias, pelos demais enfermos, pelos que nos pedem orações e pelos profissionais da saúde que dedicam, trabalham com tanto empenho para que nossos irmãos e irmãs adquiram o dom precioso da saúde, que todos tenhamos essa esperança nessa misericórdia de Deus para com cada um de nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.